Hoje a gente vai falar sobre socialização do gato filhote. A gente tem, então, como todo mamífero, na verdade, todo animal que tem cérebro, tem fases de desenvolvimento cerebral desde o útero e após o nascimento, que variam de espécie para espécie, né? Tem espécies que nascem mais desenvolvidas, tem espécies que nascem bem menos. Os ratos, por exemplo, nascem menos desenvolvidos ainda que os gatos, e os cães também eles nascem parecido com o gato, mas eles demoram um pouquinho mais que os gatos nessas fases iniciais de desenvolvimento, né? Isso também está relacionado ao tipo de comportamento social, né? Ao tipo de comportamento alimentar, ao tipo de comportamento familiar. Então, animais que precisam ser mais independentes mais rápido vão se desenvolver mais rápido do que animais que têm um contexto social menos independente, digamos assim, tá? E o tutor sempre quer um comparativo com a idade humana e, em muitos casos, isso aqui é super útil, inclusive, porque a gente consegue entender o quanto um humano é incapaz de muitas coisas em determinadas idades, né? Que idade está o teu filho, Roberta? 1,7. Ó, é bebê. Então, aqui, ó. O teu filhote é equiparável a um gatinho de 1 mês. Mano, quem aqui lembra como é um gatinho de 1 mês? Um gatinho de 1 mês, mal e mal se tá rastejando e começando a tentar abocanhar a ração todo descoordenado, assim, né? Né? Ele não pula direito ainda, ele nem olha muito para cima ainda, ele está brincolhando no chão, né? Ele já tem controle do esfíncter, mas ele ainda faz também se a mãe estimular. Então, olha como é fácil a gente entender, né? O filho da Roberta, ele não faz nada sozinho, praticamente. Nada, ele depende de um adulto para praticamente tudo. Ele dorme na cama dele sozinho, né? Qualquer outra coisa a gente tem que ir lá. Então, um gatinho até 1 mês, até a terceira semana principalmente, é desse jeito. Ele depende da gata para tudo. Se a gente deixar um gatinho até as 3 semanas de vida desassistido, ele morre, né? E aí, a partir da terceira semana, que é aqui com 1 mês de idade mais ou menos, o gato entra já na fase de socialização. E aqui é quando as coisas começam a diferir muito do ser humano. Ai, não consegui deixar isso aqui na frente. Por quê? Vocês veem a minha seta quando eu mexo ela ou não? Já é. Porque com 1 mês, o gato já começa a andar para fora do ninho, já começa a procurar interagir com coisas além da mãe, começa a ingerir sólido e começa a brincar bastante com os outros gatos e com outras coisas que se mexam na frente dele, né? Ele já começa a ter um certo grau de independência, mas ele ainda é um bebê. Então, a fase de socialização do gato vai, segundo a literatura, mais ou menos. Ó, aqui a gente tem o guia antigo, deixa eu ver se eu consigo ampliar para vocês. Não mudou muita coisa, né? Dos 2 aos 3 meses de idade, é mais ou menos a fase de socialização do gato. Só que aqui a gente tem uma diferença com o ser humano, porque a fase de socialização primária do ser humano é até os 7 anos. Então, alguns autores consideram que a socialização do gato vai até os 4 meses de idade. Muitas vezes a gente encontra na literatura que a socialização vai até as 9 semanas de idade. Então, não dá bem 3 meses, né? Então, das 7 às 9 semanas. Eu, particularmente, considero até os 4 meses como a fase de socialização primária do gatinho, que é mais ou menos o equivalente a uma criança até os 7 anos. Então, pensa comigo, uma criança até os 7 anos de idade, ela precisa aprender muitas coisas ou ela precisa aprender poucas coisas? Estou falando aqui, gente, sobre vida, tá? Nem estou falando sobre, tipo, ir para o colégio e aprender matemática e ser um gênio da matemática. Estou falando sobre a vida, mano. Tipo, não enfiar o dedo na tomada, atravessar a rua, não falar com estranhos, não pular da janela, tipo, não morrer. Né? Diga, Júnior. Essa questão aí, né, da socialização,
eu tenho a minha gata mais velha, eu adotei, ela tinha, assim, mais ou menos, assim, né, chutando de 8 meses a 1 ano. Uhum, E ela sempre foi mais desconfiada e tal, e foi a primeira gata. Aí eu pensava, né, que o gato tinha que ficar dentro de casa e tal. Errei muito, né? Então, assim, hoje em dia ela é extremamente medrosa mesmo. Comigo ela é um amor, mas assim, ela é uma gata mais medrosa e tal. Chega alguém, ela esconde. E aí eu peguei a minha mais nova. Só que quando eu peguei a minha mais nova, eu, assim, ainda não tinha tanta noção também. A Liz, ela é mais solta e tal, mas ela ainda é um pouco medrosa porque eu não estimulei tanto. Mas é bem uhum, menos que a Olivia. E uhum, aí eu mudei aqui para esse apartamento e elas estão super interessadas com a porta. uhum, Aí eu tô vendo que assim, aí eu tô tentando ir acostumando com a guia, né? Aí uhum. ontem eu coloquei, eu tô começando pela Liz. Aí a Liz eu coloquei ela, a guia nela, dei o churu e tal. Aí eu ia te perguntar isso aí também, mas pode, se você quiser falar mais no final, não tem problema não. Do passeio? Porque Sim, isso seria uma forma também de socialização? Eu fiquei sim, na dúvida. sim. Então vamos lá, ó. Socialização é definido como o processo através do qual os animais adaptam seus comportamentos, seus padrões de comportamento, de forma apropriada ao meio em que eles vivem. Então, vou ampliar aqui. Está em inglês, mas é bom a gente praticar, né? Ó, então, socialização é definido, se vocês quiserem anotar, né? Pelo processo pelo qual os animais adaptam seus padrões de comportamento de forma apropriada ao ambiente em que eles vivem. Ou adaptar apropriadamente ou adaptar da melhor forma seus padrões de comportamento ao meio em que vivem, permitindo-os coexistir, interagir com outros indivíduos. Então, do ponto de vista neurobiológico, a socialização, o termo socialização na ciência é usado para interação com indivíduos, principalmente. Então, eu socializo um gato com outro gato, eu socializo um gato com outro cachorro, eu socializo o gato com o ser humano, socializo o gato com o passarinho, com o rato, com o coelho, com a galinha. Entretanto, socialização também é o termo para adaptar os padrões de comportamento de forma adequada a adequar-se ao meio em que ele vive. Então, alguns dizem que socialização também a gente usa para os aprendizados relacionados à interação com coisas. Então, aprender a passear na guia, aprender a andar de carro, aprender a sair de casa sem medo, aprender a lidar com mudanças em casa, acostumar com barulhos, acostumar com estímulos, com comidas, etc. Porque isso tudo é adaptação ao meio em que vive. Alguns usam para isso o termo sociabilização, para diferenciar. Então, socialização é só com indivíduos, sociabilização é com o meio. Eu, professora Larissa, acho que socialização é o suficiente para englobar tudo, que não atrapalha e não incomoda nem o nosso entendimento, nem o entendimento das pessoas. Aí vocês vão ver alguns pesquisadores mais rígidos, que sempre vão dizer que é errado falar socialização com o meio, sociabilização, e alguns ainda vão dizer que é a habituação, porque aí o termo também, o termo etológico para quando um gato aprende a lidar com um estímulo e se acostumar com aquilo e não ter medo, é a habituação. Então, a habituação é definido como aprender a não responder a um estímulo. Não sei se vocês vão lembrar, tem uma aula em que eu trouxe 2 gráficos, eu comparei sensibilização com habituação. Lembram desses gráficos? Eu trouxe para vocês já numa aula. Depois eu posso mostrar de novo para vocês, para quem não lembra. Mas a sensibilização é quando o animal vai respondendo cada vez mais a um estímulo de mesma intensidade. E a habituação é quando o animal vai respondendo cada vez menos. Um exemplo bem típico de habituação. A pessoa
vai morar perto de um lugar que passa um trem. Nas primeiras noites, quando passa o trem, ela acorda, ela se assusta. Toda vez que o trem passa, ela toma um... Ah, meu Deus, esse trem. À medida que para o cérebro dela esse barulho nunca gera nenhum resultado, tipo, passou o trem, não aconteceu nada, passou o trem, não aconteceu nada. A pessoa vai se acostumando com o barulho do trem e ela nem reage mais, o cérebro meio que ignora. Aí vai uma visita na casa dela, passa o trem, a pessoa fala, nossa, que barulhão. Nem estava lembrando mais do trem. Já ouviram essa história? Esse é o típico exemplo que a gente usa para explicar a habituação. Com cães, se usa muito exemplo da buzina do carro. O tutor chega em casa, buzina, o cachorro se assusta e late. Depois, aquele barulho vai normalizando. Uma coisa comum que um gato se habitua. Barulho de um liquidificador, de um secador de cabelo, de algum eletrodoméstico dentro de casa. As primeiras vezes o filhote escuta, às vezes até sai correndo, se esconde embaixo da cadeira. Depois a mulher seca o cabelo todo santo dia de manhã antes de sair do trabalho. O gato nem percebe mais. Literalmente o cérebro não percebe, ele faz o desvio fisiológico. O cérebro não dá atenção. Lembra que para algo ser percebido, não basta o órgão do sentido perceber aquilo. O cérebro tem que direcionar a atenção neurológica para aquilo também, né? Então, durante a socialização, a gente quer muito fazer essas duas coisas. Na verdade, essas três coisas, né? A gente quer que o gato socialize com indivíduos, a gente quer que o gato se habitue a várias coisas, que faz parte desse processo, então, que ele não tenha medo de muitas coisas, seria, em tese, o processo de habituação, e a gente quer que ele conheça coisas, que seria a sociabilização. Na prática, eu uso para tudo isso intercambialmente socialização. Então, quando eu estiver falando para vocês de socialização, eu me refiro a indivíduos, lugares, interações, estímulos e habituação. Perder o medo do carro, se habituar com o corredor do prédio, com a peitoral, com a caixa de transporte, com as idas ao veterinário, com viagem, com mudança, com visita, com diarista, com os barulhos da rua, com os gatos de fora, com o cachorro, etc, etc, etc. Tá? Filó. Então, gente, a socialização aqui, ó, eu estou no livro de psiquiatria, que é o nosso livro mais atual, tá? Essa definição de Daniel Mills, na verdade, Daniel Mills é um atual, né, professor importante da parte de psiquiatria, mas são definições mais antigas do que essas até. Isso aqui está nos termos do Daniel Mills, mas a gente pegar em livros de etologia mais antigos, esses termos foram definidos lá por aquele time Konrad Lorenz, os caras que ganharam o prêmio Nobel da Etologia, que definiram inicialmente imprinting, socialização, habituação, isso vem lá da década de 60, tá? Do ponto de vista etológico. Mas aqui na clínica a gente já pega essas definições um pouco mais voltadas ao que a gente quer falar aqui, tá? Que é o que o gato precisa aprender. E aí a gente tem uma fase que a gente chama de neurosensível, ou janela de, ou fase de desenvolvimento, que está dentro das fases de desenvolvimento, que são, a gente tem as fases de desenvolvimento, que são neurobiológicas, ou seja, que a gente sabe que biologicamente está acontecendo assim, que são as definidas para socialização. Estou tentando achar aqui no livro da Beaver, onde tem bem certinho as semanas, eu não deixei na página aqui bem certinho, mas eu já vou achar. Que uma coisa importante frisar a diferença, tá? Essas tabelas aqui foram desenvolvidas pela Associação Americana e pela Associação Internacional de Medicina Felina, com o objetivo de alinhar muito das expectativas dos tutores em relação aos seus gatos, tá? Essa tabela aqui, que é a de 2021, atualizada dessa daqui, então, essa daqui era a que a gente tinha a vida inteira para se basear, essa aqui é de 2010, então, veja, ela está dentro desse artigo aqui, ó, 2010, da Associação Americana, do Journal, tá? O guia de estadiamento das idades.
Em 2021, eles atualizaram esse artigo para essa tabela, mudou pouca coisa, tá? Mas eles têm deixado cada vez o envelhecimento mais longo. Essa é a principal diferença. Se vocês perceberem aqui, ó, em 6 meses se passam 10 anos. Então, aos 6 meses, a gente compara o gato de 6 meses com uma criança de 10 anos. A partir da fase adulta, 2, 24, 3, 28, começa a pular de 4 em 4, percebam? E principalmente esse final aqui, cada vez mais eles têm espaçado. Nos artigos antigos, um gato de 15 anos era considerado um gato com mais de 90. Por quê? A expectativa de vida dos gatos é de 12 a 16. Então, gatos de 12 teriam mais ou menos, se a gente pensar, a expectativa de vida humana hoje, 70 e poucos anos, acho que é 75 mulheres. Isso também muda de país para país, etc. Né? Mas mais ou menos aqui na América, em 70 anos homem, 75 mulher. Então, 12 anos é bem comum um gato morrer. Certo? Bem comum. Tá? Assim como a expectativa de vida é que a gente, às vezes, vive numa situação. Eu quero até usar exemplos de vocês, para ver como isso muda. Fala aqui para mim qual é a média, assim, de idade das pessoas, da família de vocês, sei lá, os avós, bisavós, os tios, tio-avô, que morrem, que vocês têm vivência próxima. Vocês conheceram já na vida de vocês pessoas que morreram com 75 anos ou menos? Ou não? Todo mundo que vocês conhecem morreram com mais de 90, mais de 100. A avó dela com 100. Algum outro avô teu, Séries, morreu com menos de 100? Coloquem as idades. – 87, 93, 92, 58, 82, 87, 84. Tio, alguém tem tio, tia que já morreu? Tio, avô, mãe, pai que já morreu, 84. Aqui a ideia não é colocar os mais longevos, é colocar vários. Tá? Então, vou colocar aqui os meus avós. Opa, não, foi. 76, 93, 91, 86, 70, 67. Aí eu tenho tio avô que morreu com 71, eu tenho com 104, eu tenho com 101, eu tenho com 67. Minha avó tinha 14 irmãos, tá? Só para vocês terem uma ideia, o tanto de tio avô já que morreu. Mas assim, e tem gente mais nova também. Mas eu tenho uma família relativamente longeva, se eu for comparar com outras famílias que eu conheço, assim. Eu tenho poucas amigas que falam assim, nossa, minha avó morreu com 100 e pouco, né? Então a gente tem, ó, 60, 70, 67, 73, 84. A expectativa de vida hoje, aqui no Brasil, é mulheres 75, homens 70. Ou seja, passou disso, passou da expectativa de vida. Olha que massa. Então, normalmente, a gente tem um intervalo de expectativa. Isso ali é a média. Então, tem gente que morre antes, tem gente que morre depois, né? Mas a expectativa é onde está a maioria. Isso segue curva de Gauss, tá? Distribuição média de sistemas biológicos. Curva de Gauss. Então, o gato, com 12 anos, já é uma idade, expectativa de vida média
Então, seria mais ou menos uma pessoa com 70 anos. E com 16, 96. Isso é o que a literatura historicamente nos trouxe. Esta tabelinha aqui de 2021 deu uma espaçada nisso aqui. E aí eu fui atrás de ver isso, porque eu não me conformei, porque eu vejo eles estão deixando cada vez mais esticado isso, cada vez mais pressão no gato, né? Não tem referencial teórico para isso aqui, tá? Então, essa é uma tabela criada com a intenção de acompanhar, olha que louco isso, a expectativa dos tutores em relação aos seus gatos e guiar os tutores da melhor forma possível para os cuidados médicos. Ou seja, que eles levem no veterinário com mais frequência, que eles considerem tratamentos com mais facilidade, que eles não negligenciem o gato à medida que os anos vão passando e que eles esperem que sim, um gato pode viver mais de 20 anos, porque uma pessoa pode viver mais de 100 anos. Mas vamos combinar que não é o mais comum, certo? Por mais que cada um de nós aqui tenha um parente que morreu com 100 anos, não é o mais comum, certo? Na humanidade, as pessoas morrerem com mais de 100 anos. O mais comunzão mesmo é até uns 80 ali, né? E o que que isso muda, gente? Porque a gente está falando de socialização e falando de idoso. Porque ao mesmo tempo que as pessoas querem cada vez mais esticar a longevidade dos gatos, a gente quer melhorar a qualidade de vida. Então, nenhuma pressão excessiva para o envelhecimento a gente tem que fazer, mas principalmente a gente tem que focar nesse começo que é tudo muito rápido e que o gato viva bem esses 100 anos que a gente quer que ele viva. Porque mesmo que ele viva 12, ele viveu uma vida completa. Não que um gato que morra antes não viveu uma vida completa, né? Essa não foi uma boa palavra. Se um gato morreu com 7 anos, ele também viveu uma vida completa, mas para ele viver bem, ele precisa desenvolver as habilidades mentais para viver bem aonde ele vai viver. Porque aonde o gato vai viver depende. No nosso caso, de maneira geral, numa cidade. Não vai crescer numa floresta o gato. Não vai crescer na área rural. Raramente a gente vai atender aqui gato de sítio solto, certo? Quem aqui atende com frequência gato de sítio? Aqueles que vivem bem solto, assim, que só faz o que quer. Fala para mim. Não, né? Não é a nossa rotina, certo? A gente atende gato de apartamento, gato de casa. E nenhum gato nasceu preparado para isso, tá? O gato precisa aprender. Então, ele precisa desenvolver. Deixa eu até ver aqui, ó. Então, o gatinho, de 0 a 2 semanas, está na fase neonatal. Tá? Na segunda semana, ele entra na fase de transição. E ao final da terceira semana, ou seja, entrando na quarta semana, ele entra no processo de socialização. Socialização, segundo a Bonnie Biveron, processo pelo qual o indivíduo forma os seus apegos às outras espécies durante um limitado período. É quando ele vai formar, então, a capacidade de formar vínculos afetivos. E vínculos são positivos ou, se não desenvolvidos, então ele pode criar uma aversão ou medo àquele tipo de indivíduo, aquele, seja espécie, seja... Então, o processo de socialização pode acontecer entre filhotinhos de gatos, ó, e humanos, e até entre inimigos naturais, ó, cachorros, ratos, camundongos, aves. Se o filhote não é exposto apropriadamente a esses estímulos, ele pode nunca desenvolver uma resposta apropriada. Lembra que o Daniel Mills usa aqui, ó, desenvolvimento apropriado, né? Uma resposta apropriada seria uma resposta positiva, uma resposta calma, uma resposta amigável àqueles indivíduos. Inclusive gatos. O gato, nascendo da espécie gato,
Se ele não for devidamente socializado com gatos, ele pode não aprender, ele pode não desenvolver na mente dele comportamentos apropriados com gatos. Gente, isso muda muito a vida do gato. Ele ser ou não socializado com gatos. Vocês já conheceram gato ou cachorro, aquele que cresceu um com o outro? Tipo assim, gato cresceu com um cachorrinho. Aí ele brinca super bem com o cachorro, não sabe o que fazer perto de um gato. E o cachorro sabe brincar com o gato e não sabe brincar com o cachorro. Já viram um bicho assim? A gente acha até bonitinho, engraçadinho, mas é bizarro. Porque ele aprendeu melhor a interagir com outra espécie. Aí entra exemplos para vocês irem atrás. Isso vai estar melhor nas aulas que eu vou deixar para vocês assistirem, mas tem histórias de seres humanos que cresceram com outras espécies. O Mowgli talvez é o exemplo mais comum. Mowgli é baseado em fatos reais, gente. Um humano que cresceu sem humanos. Existem histórias eles normalmente chamam assim, a menina cachorro. Tem uma história real de uma menina que cresceu entre cachorros. A menina lobos. Existe uma menina que cresceu entre lobos também. O Mowgli é o menino lobo. Existe uma história do menino galinha, que é uma das mais graves, porque ele é o que foi encontrado mais tarde. É um menino que o avô criou dentro do galinheiro, com as galinhas no fundo da casa e ninguém sabia. E ele foi resgatado com 13 anos. Então, ele passou a socialização primária, que é até os 7 anos, e a socialização secundária quase inteira, que é até a puberdade. Entre 12 e 14 anos termina a socialização secundária do ser humano. Então, ele passou 100% praticamente da socialização dele com galinhas. Ele se comportava como galinha. Ele não sabia se comportar. Ele dormia encocorado, ele comia com a boca direto do chão, ele não sabia usar as mãos. Ele cacarejava todos os milhões de tipos lá que as galinhas cacarejavam. Ele não sabia falar, ele não sabia quase nada de comportamento humano. E ele teve muita dificuldade de aprender. Ele foi adotado por uma psiquiatra. E há relatos de que ele, com 30 anos de idade, ainda tinha sérias dificuldades comportamentais para aprender comportamentos humanos bem básicos, assim. E ele tinha surtos de fobia, de pânico, se ele ficava longe de galinhas. Ele precisava morar com galinhas. Então, ele foi resgatado e criado ainda com galinhas. Ele não conseguia dormir se ele não tivesse galinha perto dele. Era como se ele tivesse sido levado para um planeta extraterrestre. Imagina, do nada, você ir morar num lugar que não tem nenhuma espécie animal que você conhece. Só ETs. Então, tamanha a importância da socialização. Ah, mas o cara é da espécie humana, ele não está biologicamente pré-programado para ser humano? Sim, ele está. Ele está pré-programado para, se desde o nascimento ele crescer com humanos, ele ter uma enorme facilidade em aprender os comportamentos humanos. E vários comportamentos já são pré-moldados. A Roberta pode nos falar com muita propriedade. Um neném humano não nasce nem sabendo mamar na teta da mãe. Nem isso, que deveria ser tipo assim, se não nascer sabendo, morre. Mas não nasce, a mãe tem que ensinar. Tem criança que pega mais fácil? Tem. Tem criança, que tem que praticamente fazer um curso com a criança por 2 semanas. É ou não é, Roberta? Para pegar a teta direito, que a criança não pega na teta. É verdade, todo mundo fala que é instintivo, não sei o quê, tanto para mulher também, né? Tipo, a amamentar, né? Fácil, assim, como parece. Não é. E a mulher sofre horrores por causa desse mito. Porque daí, se a criança não pega, é como se a mãe fosse ruim. Ai, mas a mãe, isso tinha que ser instinto da mãe. Mentira! 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 A mãe precisa aprender junto e com cada criança vai ser diferente. Se a mãe tiver 5 filhos, cada um vai pegar o peito de um jeito, mais rápido, menos rápido, mais fácil, mais difícil, dependendo da individualidade e do momento, enfim, de várias coisas. Então, nem o comportamento de urinar e defecar não é inato. O gatinho não nasce sabendo. E a gata não nasce exatamente sabendo. Ela vai por tentativa e erro. A gata viu a mãe dela fazer. A gata viu as tias dela fazer. Eles vão se ensinando. É que a gente não vê isso e a gente acha que o gato nasceu sabendo tudo.
Quem aqui já viu alguma cachorra parir pela primeira vez? Ou uma gata? Quem já assistiu parto natural? Tá vendo como a gente não vê essas coisas? Quem aqui já viu? Não estava vendo todas as câmeras. Joana, Guilherme. Vocês já viram também uma cachorra parindo pela segunda ou pela terceira vez na vida? Para comparar a diferença que é? Essas fêmeas que vocês viram parir pela primeira vez, elas sabiam fazer tudo? Elas fizeram tudo sozinha e ninguém teve que ajudar? Ou teve momentos que ela não sabia direito o que fazer? Não sabiam o que fazer. A minha cadelinha, coitada, pariu um filhotinho debaixo da cama, se assustou, porque pariu, levou o filhote para mim. Não sabem o que fazer. Tem que mostrar. Gui, aqui você viu, sabia tudo? Não. Era uma cachorrinha que estava bem assustada. Isso faz tempo. Mas ela ficou, por exemplo, limpando só um filhotinho, os outros não limpava, daí a gente teve que meio que manejar. Um colega veterinário na época que era mais experiente também. Então, teve várias coisas que a gente achou que seria básico, que faria, que não, a gente teve que dar uma... Então, veja, é muito relacionado à sobrevivência, é muito biológico, tipo assim, o corpo empurra quase que sozinho os filhotes para fora, mas tem muita coisa que é aprendida. Por que as cachorras que a gente acompanha normalmente sofrem ao parir? Porque elas nunca viram uma outra cadela parir. Naturalmente, elas iriam. Sempre que eu falo naturalmente, é um cão crescendo em ambiente não antrópico, né? Então, os ancestrais lá, os animais 100% ferais ou feralizados, livres, enfim, um lobo cinzento, etc. Eles convivem com os partos das outras, as fêmeas, elas andam em grupo, tanto as gatas quanto as cadelas. Então, elas assistem partos. Muitas espécies assistem cópulas, assistem adultos cuidando dos filhotes. Né? Assistir, eu estou falando de ver, de estar perto, de observar. Né? Muitas vezes, uma gata, uma cadela, teria uma outra mais velha junto no seu parto também. Então, tem muito de aprendizado necessário para um bom comportamento materno desde o parto, né? Então, a gente tem essa lenda urbana de que, porque os animais são irracionais, então se um animal, porque pensa comigo, essa lenda vem disso. Se um animal não raciocina, se um animal é irracional, ele não tem que aprender essas coisas. Raciocínio significa aprendizado. Então, tudo tem que ser inato. O único animal que tem que aprender é o ser humano. E nem para o ser humano não se dá esse benefício da dúvida. Não, a mãe tem que nascer sabendo amamentar e a criança tem que saber nascendo tudo, tipo, vai vindo. Mentira. É porque a gente ia fazendo daquele jeito no improviso. Agora a gente sabe que muito tem que ser ensinado, aprendido. Inclusive para as outras espécies. Então, da mesma forma que o parto não é algo que o bicho nasce sabendo o que fazer, nem os primeiros cuidados com seus filhotes, nem a amamentação, nem todos os outros comportamentos sociais também não, que são mais complexos ainda, que são mais ambientais ainda. Então, nenhuma espécie com cérebro tem um pré-programa infinito que tem um download assim no DNA. Eu sei tudo, tá? Então, é comum uma cadela, uma gata, num primeiro parto, precisar mais ajuda do que num segundo parto, do que num terceiro parto. E não é que a gente tem que ajudar em tudo, que ela não faz a menor ideia do que está acontecendo, mas tem várias coisas que ela não entende. Só de, entre o primeiro filhote nascer até o segundo filhote nascer, muitas vezes o comportamento já muda completamente. O primeiro, ela está muito mais assustada, no segundo, ela já está mais calma. Dependendo da velocidade que nasce, teve um parto que eu acompanhei, eu acompanhei alguns partos já, tanto de gato quanto de cachorro. Teve um de uma cachorra da minha mãe que era dálmata, ela teve 12. Até o terceiro ela estava num estado emocional. A partir do quarto já foi embora, assim, ó. Entre o oitavo e o nono filhote,
O nono saiu tão imediatamente depois do 8º, e eu acho que ela já estava tão exausta, que a impressão que eu tive é quase que ela não viu o nono filhote saindo. Ela ficou cuidando do 8º, limpando, tirando porque ela tirou sozinha de todos. A placenta, comeu, lambeu, deu banho, nananã. O nono ficou lá, tipo, largado atrás dela. Sei lá se ela não viu, se ela viu, se ela... Aí eu tive que pegar, botei na fuça dela, ela não largou o 8º para pegar o nono, eu tive que tirar lá. Aí quando ele gritou, daí ela pegou. E daí ela... Então, sabe, tipo, porque várias coisas ao mesmo tempo acontecendo. Então, na infância é a mesma coisa, gente. O gatinho tá lá, ele nasceu, ele tá com uma semaninha de vida, ele não sabe nada. Nas 2 primeiras semanas de vida, a gente chama eles de período neonatal. Basicamente, no período neonatal, o animal come e dorme. Então, padrões de comportamento de comer e dormir. Não tem que acontecer mais muita coisa, né? Ele tá aqui, ó. Não, aqui ainda ele já tá maiorzinho essa foto, tá? Na fase de transição, é essa semana entre o neonatal e a fase de socialização que tem um rápido desenvolvimento. Começa a abrir os olhos, começa a abrir o ouvido, começa a interagir. E aí, da 3ª semana até a 7ª semana, é a primeira fase de socialização. Tem que acontecer socialização. Aqui é o principal período até a 7ª semana. 7ª semana é mais ou menos até um pouco antes de dar 2 meses de vida, é quando precisa acontecer a socialização com o ser humano para o gatinho não feralizar. O que é um gato feral? Quem sabe? Um gato que não foi acostumado com o humano até o 4º mês de vida, não teve contato nenhum com os humanos. Essa idade, essa data varia, tá? Mas sim, é mais ou menos... Então, alguns autores dizem que até a 7ª semana, se ele não foi bem socializado, ele se tornou feral. Ele já é feral. Alguns dizem até 4 meses, alguns dizem até 1 ano. Aqui se considera que até 1 ano o gato é filhote. Então, na prática, gente, até 1 ano de idade, a gente tem uma importante ainda janela de neuroplasticidade, que varia em graus. A janela mais intensa de neuroplasticidade é até a 9ª semana, notem isso. Isso vai estar mais assim onipresente na literatura. Então, 9 semanas de idade. Então, é 2 meses e meio. Essa é a janela de socialização mais importante. Então, tudo que eu ensinar para um filhote até a 9ª semana, ele aprende rápido, ele aprende fácil, ele tem uma forte tendência a gostar. Estão anotando isso? E ele memoriza por muito tempo. Então, é tipo assim, pá, mostrei uma vez, amigo. Pá, mostrei outra vez. Da 9ª semana até os 4 meses, então são os próximos 2 meses de vida ali, é a segunda janela de socialização importante. A partir do 4º mês, se o gato não foi socializado com seres humanos, ele já é feral e já é mais difícil ressocializar com seres humanos. Eu considero uma terceira janela, que é até os 6 meses. Cada janela dessa a primeira é a mais fácil, a segunda menos, a terceira menos. E aí a gente tem a 4ª janela, que é dos 6 meses a 1 ano de socialização. Diga, Séries. Já aconteceu de aquela velha história de deixarem ninhadas, né? Largarem ninhadas, a gente cuidar e afins.
Aí uma vez Uhum. deixaram uma ninhada na minha porta e eles vieram aqui para a clínica, eles eram bem filhotes, acho que tinham menos de 30 dias. Uhum. Não me lembro se estavam ainda de olho fechado ou recém-abrindo, mas eram bem, bem pequenos, tá? E daí eles Uhum. ficaram com a gente aqui na clínica até, acho que uns 2 meses, talvez. Uhum. Eu sei que quando ele, assim, super tranquilos, né? Todo mundo mexia neles e, enfim. Só que depois que eles cresceram um pouquinho, quando eles foram para as casas, eles ficaram bravinhos, ficaram mais arredios, mais, não vou dizer agressivos, mas eles estavam estranhamente arredios, assim. Eu não sei se isso tem a ver com esse período de Tem, socialização que foi feito dentro de uma clínica. sim. Eles ficaram soltos, a gente deixou eles num ambiente soltos. O Mas, que é né, não é solto, natureza. sério? Defina soltos. Sentar numa gaiola, era um quarto. Uhum. E o que acontecia quando os humanos entravam nesse quarto? Ficavam com eles ali, eles não chegavam a se... não, eles se assustavam inicialmente, depois vinham para volta. Mas o que era mais comum dos humanos fazerem com eles? Pegar? Pegar Pegar, no colo, brincar. Sim. pegar no colo, pegar no colo e beijar. Isso é socialização adequada? Não, sim. Não. Isso é manipulação excessiva. Uhum. Então, a gente erra muito na socialização, fazendo o contrário, muitas vezes, do que o gato precisa. Porque o gato precisa interação com o ser humano, afeto, contato físico. Sim. Colo é carinho excessivo. Uhum. Colo, beijo, pegar do chão, não é um contato positivo, Uhum. principalmente em excesso. O que é em excesso? Quase todo mundo que entra lá faz isso. Porque é o que todo mundo quer Uhum. fazer com filhote. Porque é a coisa mais legal do mundo de se fazer com filhote é pegar um filhote no colo e ficar no colo e ficar beijando o filhote, cheirando o pescoço do filhote. Não é? Eu, se eu pudesse, fazia isso 24 horas por dia, minha vida inteira. Tomava banho com um gato no colo. Não é o que é melhor para o gato. Porque o gato é um animal de colo? Não. Não. Ele não é um primata que é carregado. Nem o primata não é genuinamente um animal de colo, porque o primata, com exceção nós, que somos muito cabeçudos, o primata ele se segura no pelo da mãe e vai junto. A mãe não fica segurando assim, ela até ela abraça muito, né? Quando ele tá mamando, ela abraça quando ele tá em cima, ela deita com ele em cima. Quando ela anda, ele se agarra no pelo. O gato é zero um animal de colo. Uhum. Então, o que o gato precisa quando ele é bebezinho é o que o humano fique com ele no ambiente, brincando, que o humano sente no chão e deixe o gato andar por cima dele, que ele Uhum. estimule a brincar com o bichinho, passe a mão, faça cafuné, sempre com o gato andando, com o gato livre no chão. Sim. Não, isso a gente fez também. Só Faz que, claro, também. né? Só que normalmente faz muito do colo. Uhum. E isso não está socializando, isso está traumatizando. Tanto que, se tu falar, quando entrava, primeiro eles se escondiam. Se a gente não faz isso, o gato nunca se afasta da gente. Sim. Se a gente não É, pega no colo, eles só se aproximam quando a gente eles se chega. assustavam, acho que mais em função do barulho também da porta e porque ficaram num quarto, né? E o confinamento. O confinamento Pois é é. muito traumatizante também para essa fase de socialização, porque entre as visitas humanas haviam horas, Horas de provavelmente, de silêncio, tá? solidão. Entendi. E isso Sim. é muito traumatizante para o cérebro de um filhote. Porque depois eu fiquei sem entender, porque assim, essa parte, eu fazia isso, a gente fazia isso, chegava lá, e apesar de querer pegar no colo, beijar e ficar o tempo inteiro, a gente sentava no chão, brincava, E, deixava eles subirem, deixava fazer tudo isso. isso. E eles deixavam ficar, assim, né? Nesse período ali, vinham, ficavam e tal. Aí depois, quando chegou na fase de eles irem para adoção, ou quando voltavam para fazer a vacina, eram outros gatos, assim. Então, tá. Não, Porque eu lá tava tentando achar da onde que vinha isso. Então tá, então é disso, do ó, confinamento, assim. tem o que aconteceu antes, que contribuiu também, que a gente não sabe exatamente, mas eles podem ter ficado durante a amamentação, que foram os primeiros 30 dias, eles podem ter passado fome, frio, medo, solidão, ou uma gata muito medrosa, muito assustada, isso já está contribuindo. Aí eles vieram para vocês, eles tiveram uma primeira socialização com humanos, então eles não
mais sentem que humanos são uma espécie perigosa, ou seja, não é mais feral esse gato. Uhum. Só que eles tiveram muito isolamento social, muita solidão, muito pouca sociabilização com os outros estímulos. Então, eles precisavam sair desse quarto, muito nesses 30 dias, e ver outras coisas. Sim. Quer ver uma estratégia que seria bem mais benéfica para eles? Irem para as casas das pessoas todas as noites. Por exemplo, em vez de ficar lá, eu não sei se eles ficavam a noite inteira sozinhos na faculdade, ou se tinha... Não, clínica, né? Era uma clínica. Clínica. Né? Ficavam. Sozinhos, pois é. Isso Sim. é muito ruim, porque é muitas horas. Então, na prática, uma coisa diferente que vocês podem fazer na próxima vez é cada noite vai para casa de uma pessoa. Ou, se tem uma pessoa que tem uma estrutura melhor para recebê-los, vai sempre com a mesma. O que é uma estrutura melhor? Porque muitas vezes se vai para uma casa que tem vários gatos, que daí também tem que deixar eles muito separados, muito confinados, os outros gatos vão ficar estressados, vão ficar nervosos. É difícil às vezes achar um lugar bom, né? Mas, não, às vezes tem uma pessoa da clínica que tem um gatão lá super social, tipo o Bernardo, por exemplo, era um gato meu que eu podia chegar com quem eu quisesse em casa. Sendo filhote, adulto não. Sendo filhote, ele era o tio da galera. Então, eu podia dormir no meu quarto com o Bernardo e os filhotes, se eu quisesse. Sabe? Ou ia dormir num outro quarto, que a Sadik daí já é o oposto, né? A Sadik odeia tudo e todos. Então, eu podia dormir no quarto com os filhotes e o Bernardo, sabe assim? Para eles não dormirem sozinhos. Então, quanto menos horas você deixar os filhotes... Então, isso também contribuiu. Outra coisa que contribui é colo demais, pegar demais, segurar demais, beijar demais. Porque eles deixam, é uma idade em que eles são muito suscetíveis, porque eles são muito nenenzinhos. Então, eles deixam. E o jeito que eles avisam que eles não estão gostando é muito delicado e fofo, na maioria dos filhotes. Então, eles são muito desrespeitados nessa fase. Porque é difícil um filhote arranhar ou agredir um adulto, mesmo quando ele não está gostando. E a genética tem influência nisso também? Tem como... Tem, a né? genética da mãe, a genética do pai. Sim. O lugar onde ele estava dentro do útero. Sim. Porque fêmea do lado de macho desenvolve diferente do que fêmea do lado de fêmea, pelos níveis de testosterona. Olha que doido. Uma fêmea entre dois machos pode ter um temperamento levemente diferente, um pouco mais agitado ou agressivo do que fêmea gestada do lado de fêmea. Tudo isso influencia. Tá. Mas a genética a gente não muda. O que aconteceu no útero a gente não muda. O que aconteceu nos 30 primeiros dias a gente não muda. Então, eu acho sempre melhor a gente não focar muito nisso, porque senão às vezes a gente usa como desculpa, tipo assim, vai ver, tinha um pai muito nervoso, sabe assim? Sim, não, cara, mas é para saber mesmo, assim. Sim, eu sei. Eu tô falando, tipo, coisas que eu penso de maneira geral, né? E aí, dali para frente... E aí, o que aconteceu também, Séries? Quando eles vão para o novo lar, normalmente com 2 meses, o gatinho ainda é uma coisa muito irresistível. E com 2 meses, ele está entrando na segunda fase de socialização, que ainda que é a segunda mais importante. Provavelmente acontece um excesso de colo e beijo. Também. E provavelmente acontece muita solidão também. Então, aquele esquema que eles estavam na tua clínica, provavelmente não mudou muito na casa nova. Porque dificilmente um gatinho com 2 meses é adotado e fica solto na casa inteira e com pessoas em casa o dia inteiro, certo? O que é o mais comum? Ele é adotado, ele vai para um quarto e as pessoas saem para trabalhar. Se já tem gato na casa e a pessoa tem o mínimo de noção, ela não vai deixar ele solto do nada com os adultos. Então, pelo menos uma semana, até fazer a introdução, com 2 meses eles introduzem um dia, 2 dias, mas vai ficar alguns dias sozinho num quarto, 8 horas. Um dia assim, às vezes, porque daí ainda por cima não tem os irmãos. Então é uma solidão pior do que a solidão lá da clínica. Porque na clínica estava num pequeno grupo, 2, 3, 4 gatinhos. Então, se ele vai para casa, para alguns gatinhos,
um dia, essas 8 horas, eles literalmente se transformam nesse um dia. Eles ficam totalmente transtornados, traumatizados. Imagina pegar, porque um dia na vida de um gatinho, imagina pegar o filho da Roberta, é que ele ainda é um pouco novo, mas uma criança com 4 anos, e deixar ela uma semana sozinha, trancada num quarto. Pensa, uma criança de 3 ou 4 anos. Uma semana, com água, comida, com tudo que ela precisa, ela não vai morrer. Mas sozinha, uma semana. Quando você abrisse a porta, essa criança ia estar como? Outra, coitada. E louca, ela ia sair correndo, berrando, igual uma louca transtornada, no mais literal da palavra louca e transtornada, traumatizada. E é assim que o filhotinho sai, quando a pessoa chega do trabalho e ficou 8 horas lá, esse filhote sai que nem um louco correndo pela casa, e a pessoa, que bonitinho, tá aqui, ai, que bonitinho. E ele já tá louco. E daí é esse filhote que a pessoa vai pegar, abraçar, beijar, tentar segurar. Aí ela não brinca de forma estruturada. Ela não entende que ele está estressado, ela acha que ele só está hiperativo. E Dali nesses uma casos semana, que é a maioria, porque, né, tipo assim, a gente vai, as pessoas adotam gatos e essa é a realidade das pessoas, né? O que tu indica para essas pessoas? a gente tem que sentar com essas pessoas sérias. Na primeira oportunidade que a gente estiver atendendo esses gatos, então, no teu caso, que vai doar esses gatos, gastar, dedicar 1 hora ali, uma sessão da tua vida, para ensinar o que o humano tem que fazer, para minimizar esses traumas. Então, dali uma semana, essa pessoa vai com esse gatinho fazer uma vacina, por exemplo. E ele passou a semana inteira nesse esquema. Dia inteiro sozinho, de noite, tudo em excesso. De noite, de novo sozinho. Dia inteiro. Aí chega para vacina, nossa, tá virado no capiroto, sim. O que é a principal orientação prática que a gente tem que dar para as pessoas? Um filhote até os 4 meses nunca pode ficar sozinho. Meu Deus, Larissa, mas eu trabalho. Ou você vai levar para o trabalho, ou você vai deixar na casa de alguém. Ou você vai trazer todo dia aqui na clínica durante o dia, ele vai ficar aqui com a gente. Se na tua clínica também ele fica muito sozinho, não adianta. Mas são 3 opções que eu vejo. Levar para o trabalho junto, deixar na casa de alguém, ou a gente criar nas clínicas as creches de gatos. Sim, de Que são esse espaço de socialização. Isso é que os filhotes mais precisam. A creche, o equivalente à creche de cachorro, que o cachorro precisa a vida inteira, o gato não precisa a vida inteira, ele precisa até os 4 meses de idade. E qualquer gato, até os 4 meses de idade, se tu botar numa sala junto, tá tudo bem. Não vai dar merda. Qualquer gato. Pode ser o gato mais traumatizado do mundo. Se tu colocar ele trancado num quarto com 2 gatinhos menos traumatizados que ele, em 10 minutos tá tudo certo. Sim. Então a gente precisa criar as creches de gato do jeito certo. O que é a creche de gato? Durante o dia, um lugar limpo, livre de doenças, para gatos que não tomaram todas as vacinas ainda, óbvio, mas que não estão doentes, porque a gente os conhece, porque são nossos pacientes. E que eles possam, durante as horas em que eles iriam ficar em solidão num apartamento ou numa casa, eles não fiquem em solidão, eles fiquem com outros gatos e várias pessoas entrem lá o dia inteiro, daí bota os estagiários, ficou 5 minutos sem fazer nada, você entra na creche. Entra. Qual é o estagiário? Tu vai ter que começar a chamar os estagiários para vir para as consultas, porque eles vão querer ficar na creche o dia inteiro lá. Não tem estagiário, tem que pagar alguém, tem que ter alguém para ficar lá. Ou ficar entrando gente. Mas pelo menos esse filhote ficou com outros gatinhos. E não num quarto sozinho. E entraram pessoas. Ele andou de carro para ir, ele andou de carro para voltar. Ele foi para um lugar legal, que ele não tomou injeção, que ele não tomou termômetro no... Que ninguém ficou pegando ele. Então a placa na porta tem que ser proibido pegar gato no colo. Na creche tem que ser proibido, porque em casa a galera já vai pegar um monte no colo. Então, na creche não se pega no colo, na creche se senta no chão com o gato e deixa o gato andar em cima da pessoa. Você dá beijo com o gato no chão, você vai dar beijo no gatinho, você põe tua cara no chão
e beija, deixa ele se esfregar na tua cara e beija, deixa ele andar na tua cara. Você deita e deixa ele andar em cima de você e beija ele enquanto ele está em cima de você. Mas o gato não é segurado nunca. Uhum. Eu compenso bastante o que vai acontecer a noite inteira em casa, que é a galera ficar com esse gato no colo, pegando, carregando, levando para o sofá, levando para a cama, levando para onde a pessoa vai. Sim. E ele tem experiências mais diversas com humanos, com lugares. Ah, Larissa, não existe creche na minha cidade. Não existe nenhuma creche no Brasil, tá? Até onde eu conheça. Meu sonho é que meus alunos comecem a abrir, já que eu nunca consegui abrir também. Tem que ficar na casa de alguém, na casa da sogra, na casa da vizinha, na casa da avó, na casa da mãe. Tem que ir para o trabalho dentro da mochila e ficar no escritório. Ficar pulando de mesa em mesa nas mesas das pessoas. Vai ter lugar de trabalho que não vai ser possível, mas tem muito lugar de trabalho que nem sabe que isso é uma hipótese e que ia achar o máximo por 2 meses só, porque isso vai ser só nessa fase que ele é muito infanto ainda, um filhotinho indo para o trabalho, gente. O que o filhote vai atrapalhar o trabalho? Vai só atrapalhar porque ele é muito fofo. Mas filhote dorme muito também. Filhote dorme 16, 18 horas por dia. Então a galera brinca, dorme. Brinca, dorme. Levou uma caixinha de areia, deixa embaixo da mesa ali, entendeu? Não vai sujar, não vai estragar nada. Não vai fugir. Não vai sair correndo pela porta e ser atropelado. Não vai, o filhote tem medo. O filhote vai ficar perto dos adultos ali. Né? É claro, com bom senso, você não vai levar para o trabalho, se teu trabalho é no ponto de ônibus da via rápida, você é o cobrador do ponto de ônibus. Não, mano, mas assim, dentro, né, do bom senso, é que bom senso é muito relativo, mas... Então, olha que diferente do que normalmente a gente faz, né? E relativamente simples, a hora que a gente entende a importância disso daqui. Então, isso aqui não é opcional. Isso aqui é obrigatório, ó, socialização, período, deve incluir aprendizados sociais nas idades de 5 a 7 semanas, até 9 semanas, dos 2 aos 4 meses, ele tem que aprender muita coisa, ele ainda é uma criança bem pequena, aqui, ó. Até os 6 meses, ele é uma criança humana de 10 anos. Então, até os 6 meses, ainda é preciso ensinar muita coisa. Então, a gente tem que achar estratégias de expor o filhote ao máximo possível de estímulos sociais, só que se o cérebro é uma esponja, ou seja, está com a neuroplasticidade lá no alto, aprende rápido. Ele aprende rápido só coisas positivas ou também negativas nessa fase? O que vocês acham? Tudo. Tudo. Então, se eu expuser o filhote, expor, não sei, o filhote, na fase primária de socialização, que é até os 2 meses, ou na secundária, que é até os 4 meses, ou na terciária, ou na quarta, a estímulos negativos, ele vai aprender rápido que aquilo é negativo ou não? Se uma pessoa fizer algo negativo para esse gatinho, ele vai aprender rápido e memorizar bastante? Vai. O colo excessivo é uma delas. Então, um gatinho que nessa fase é manipulado excessivamente, a hora que tu vai tentar segurar ele para fazer um exame físico, uma vacina, ele vira num capiroto. Porque qualquer segurar um pouco mais do que aquilo, ele já está traumatizado com menos que aquilo. E isso vale para outras coisas. Então, se eu tirar o gatinho de casa e ele tiver uma experiência ruim, então, se eu levar ele de qualquer jeito, andar de carro, levar ele de qualquer jeito para um lugar que ele se assuste, vou pegar o gatinho e vou levar no parcão no domingo e soltar no meio dos cachorros. Nossa, doutora, fui fazer socializar. Levei no parcão. Foi horrível. Ele se escondeu quase por
cachorros quase pegaram. Já ouvi essas coisas. A pessoa fez o que eu ensinei? Não, mano, pessoa louca. Talvez eu não expliquei direito, mas assim, levar o gatinho no domingo e soltar no meio dos cachorros não é socializar, é traumatizar. Então eu tenho que expor a coisas positivas para o gato. E aí entra muito do conhecimento do comportamento normal. O que realmente é positivo para um filhote de gato? Não é ir no parcão no domingo, mas sair de casa de carro e andar num parque, numa área verde, bem pouco movimentada, por exemplo. E aí, inclusive, tem um vídeo lá no Gatologia, que depois eu vou sugerir para vocês assistirem, que eu gravei, eu fui até um parque aqui em Curitiba com uma ninhada que eu estava, na época que eu fazia lar temporário ainda. Inclusive, uma das gatas é a Filomena, que eu adotei, que vocês conhecem, que sempre passa aqui. Tá lá, a Filó e as duas irmãs dela, elas têm temperamentos bem diferentes em relação à ousadia e medo. E eu filmei, acho que tem quase uma hora, eu no parque com as três, soltas, sem guia, bem filhotinhos, bem bebezinhos. Esse guidelines aqui é um bem antigo, de 2004, foi um dos primeiros, assim, que a associação fez. É um guidelines feito para o veterinário entregar até para o tutor, tá? Bem basicão, assim, ó, de comportamento normal e tal, mas ele tem uma tabelinha que eu gosto muito, que é essa tabelinha aqui do desenvolvimento felino. Tá em inglês, né? Eu acho que não tem traduzido, mas isso aqui é feito para entregar para o tutor. Então, olha que bonitinho. Então, aqui, ó, período neonatal do desenvolvimento, nascimento até 2 semanas. Aí ele nem cita, né? Mas entre 2 e 3 semanas é aquela fase de transição. E aí, aqui, ó, o que é indicado sobre a dieta, então, I de ingestão, S social, E eliminação, ou outros, né? Então, aqui, ó, a legendinha, né? O que é normal nessa idade e coisas para o tutor fazer. É bem básico, bem resumido, mas é um exemplo de uma coisa que a gente pode ter nosso, cada um seu, assim, né? Eu tinha, na época, lá o PDF que eu entregava para filhote sempre já, que tinha as sugestões, daí eu me atinha à socialização, eu não falava de comida, dessas outras coisas, né? De vacina, aqueles que eu acho que aqui coloca, porque isso aqui para clínicos, assim, né? Mas, ó, a dieta aqui tem que ser 100% leite da mãe, né? Ou se tiver na mamadeira, só leite, mínimo interação social, então aqui o humano se aproxima, o humano acaricia, mas, tipo, não se tira filhote do ninho, não se carrega ninhada, não se pega no colo e não sei o que, vai tirar foto e leva lá na frente para mostrar para a pessoa que está querendo talvez adotar o filhote. Não, não, não. Ele é um recém-nascido muito frágil, né? Eliminação é estimulada pela mãe, enfim, não regula ainda a temperatura corporal, não sabe tomar banho, os olhos ainda estão abrindo, vai começar a andar com 14 dias, etc. Até aqui, ó, socialização primária, aqui está de 3 a 8 vezes. Vai ter lugar que vai estar de 3 a 7, vai ter lugar que vai estar de 3 a 9, tá? Semanas. O que é normal, o que os tutores fazerem. Socialização tardia, aqui está de 9 a 16, né? Esse termo socialização tardia já não é mais muito utilizado, porque tem essa variação de fases de socialização que a gente subdivide, que eu falei para vocês que eu divido em 4, né, que é hoje o mais comum, assim. Então, a socialização primária, que é até as 9 semanas, daí, das 10 semanas até os 4 meses, a segunda fase de socialização, ou secundária, depois a gente tem dos 4 aos 6, e dos 6 a 1 ano, tá? São 4 períodos. Aqui, naquela época, a adolescência, então, desde a 17ª semana até 1 ano de idade, adolescência. Hoje a gente considera adolescência até 1 ano, 1 ano e meio. Animais que demoram mais para crescer, a gente pode considerar um adulto maduro só aos 2 anos. Tá? Tem gato que só entra na puberdade aos 12 meses. Então, quando ele entrou na puberdade, ele está ainda na adolescência, né? Porque aqui a gente está falando de desenvolvimento mental. Então, uma diferença importante é a gente pensar,
o que é maturidade sexual e o que é maturidade social, tá? Então, aqui, ó, com 1 ano, a maioria dos gatos já entrou, tá próximo de entrar na puberdade, né? Macho de gato normalmente entra com 9 meses, a fêmea pode entrar antes, mas é normal um gato só entrar no cio a primeira vez com 12 meses, tanto o macho quanto a fêmea na puberdade. Então, ele tá no ápice ali da adolescência ainda. E aí, a maturidade social, a gente considera aos 36 meses, 24 meses, 1 ano e meio. Alguns falam até 2 anos, né? Maturidade social. Tá? Então, gente, é bem diferente. Ou seja, um gato, uma gata até podem engravidar, ou seja, eles podem estar aptos a reproduzir com 6 meses de idade, se entrar na puberdade. Mesmo que ele reproduza, ele ainda não vai ter o sistema nervoso, a mente de um adulto. Ele ainda não é um adulto. É, inclusive, gestação precoce, que a gente chama. Né? É uma filhota grávida. Uma gata de 6 meses grávida é uma filhota grávida. Seria uma criança de 10, 11 anos grávida. Será que a gente tem que deixar essa ninhada vir a termo? Não sei. É uma questão jogada aqui no ar, tá? Uma gata com 1 ano grávida, se ela acabou de entrar na puberdade também, ela é extremamente jovem. Já é mais desenvolvida, mais ou menos como uma menina de 16, talvez, 15, 16, 17. Agora, madura mesmo, mais ou menos com 2 anos de idade. Se a gente for pensar em termos humanos, hoje em dia, nem aqui a gente não tá maduro ainda, né? O ser humano tá ou não ficando maduro nunca, ou com 30 ela vai pedrada, né? Claro, varia muito do estilo de vida e como é criado, etc, tá? Então, gente, esse guidelines aqui é bem legal vocês terem para consultar, se inspirar, vocês podem reproduzir, né? Ó, daí aqui tem ó, adulto de 1 a 6, adulto de 7 em diante, que agora eles chamam de adulto jovem. Então, de 1 a 6 anos é o adulto jovem, e de 7 a 10, adulto maduro, a partir de 10, sênior. E a partir de, tem alguns aí que dizem a partir de 15, geriátrico. Eles separam o geriátrico do sênior. Aqui na associação eles juntaram e consideram a mesma coisa, tá? Tem aqui nesse daqui, ó, quer ver? No livro de psiquiatria, ó, eles consideram que um animal sênior é um que atingiu 75% da expectativa de vida estimada, tá? Então, aqui eles consideram... Então, esse é o livro Small Animal Veterinary Psychiatry, que é o mais atual que a gente tem de psiquiatria veterinária, tá? Deixa eu ver se o título no rodapé da página. Mas vocês sabem qual que eu tô falando, né? Ó, um cão pequeno é considerado sênior quando atinge 12 anos. Um gato é considerado sênior quando atinge 12 anos. Então, por essa classificação aqui, a expectativa de vida é de 16 anos. Que é igual para cães pequenos, ou seja, né, a expectativa de vida, se espera que vive no máximo 16. Então, até os 11, ele é um adulto maduro. Completou 12, ele é sênior. Ou seja, qualquer gato que fez 16 anos e não morreu, tá pagando hora extra. Nada dessa história de, 16, nossa, tão jovem ainda. Igual alguns falam aqui em Curitiba. Tem veterinário aqui em Curitiba que olha pra minha cara e fala isso quando fala que o gato tem 16 anos. Nossa, tão jovem ainda. Tem muito o que viver. Não, tá fazendo hora extra já. Pelo amor de Deus, não vamos botar a pressão que os gatos têm que viver até 20. Nem essa ilusão na cabeça das pessoas. Porque isso só faz mal pra gente, tá?
E aí, galera, o que que a gente tem que fazer, então, na prática com esses gatos? A gente tem que... Outra coisa. Do dia que o gatinho começa a fase de socialização primária, que é 1 mês de vida, ele está entrando na socialização primária. Eu começo a expor ele a estímulos variados. Estímulos sociais variados. Vamos pensar junto aqui. Exemplos de estímulos sociais variados, bem reais, bem práticos. Vão falando para mim. Me dá um exemplo de um estímulo social variado que a gente vai, a partir de hoje, colocar os filhotes a partir dos 30 dias de idade. E a gente vai aumentando a complexidade e a intensidade desses estímulos à medida que ele vai crescendo. Então, o que eu vou colocar um filhotinho de 30 dias é diferente do que eu vou colocar um filhotinho de 3 meses. Porque as capacidades mentais são diferentes, certo? Então, me deem exemplos com 30 dias, baseado no que a gente está vendo aqui, que vocês vão ter a orientação, vão dar orientação para as pessoas e vão submeter filhotinho de 30 dias a estímulos sociais variados. Vamos lá. Exercício mental, falem. Transporte na caixa já é um estímulo importante. É. E transporte para onde? Para o trabalho, para a casa de uma outra pessoa, para esse animal não ficar sozinho. Uhum. Na caixinha, no carro. Será que é legal com 30 dias, se a pessoa não tem carro, andar de busão ou metrô? Com 30 dias? Talvez não. Não. Mas de carro, sim. De carro, sim. De Uber, com o carro dela. Porque é mais silencioso. Ele é muito nenenzinho, mas ótimo. Aí vai, vou jantar na casa da minha amiga e ela não tem gatos, né? Ou ela tem um cachorro super bonzinho, ou ela tem um gato mega ultra sociável, ou ela tem só um gato bem filhote, vou levar meu gatinho junto. Ou é um jantar e não vai demorar muito, ela tem um gato só, ou 1, 2 gatos, tranquilos deles ficarem reclusos na metade da casa para lá, e a gente ficar com o filhote só ali na sala de jantar, enquanto a gente janta, não vai estressar muito os velhos, vou levar junto, vou levar para o trabalho, vou levar, né, inclusive, gente, coisa assim, ó, dependendo do supermercado, tipo, vou no supermercado com ele naquelas mochilinhas bem fechadinhas, assim, sabe? Se não é aquela coisa super, porque tem mercados e mercados, né? Tem mercado, na minha cidade, tem mercados que são tranquilos, silenciosos, meio pequenos, e tem mercado que é tipo, pá, né? Até no mercado, cara, eu vou ficar 1 hora no mercado. Vai com o filhote na mochila, às vezes, né? E ele fica andando, vai dormir, às vezes. Uma mochila escurinha, com uma cobertinha, tá pertinho de você aqui, você fica de olho no rostinho dele, nananã, né? Não vai no shopping, no parque, de metrô, no show de rock. Uma vez um cliente falou bem assim para mim, a meta é, como é que era? Eu falei, a meta era cachorro, mas eu falei, a meta é que até os 6 meses seu cachorro conheça 200 pessoas diferentes. Era a minha meta para aquele cachorro. Aí ele falou, beleza, quarta tem jogo do coxa, vou com ele no jogo. Cachorrinho filhotinho, assim, jogo de futebol. Eu falei, não é 2.000 pessoas em 1 hora. Então, assim, as pessoas às vezes... Diga, Séries. Nessa fase dos 30 dias, ir para grama também já é um estímulo? Com certeza absoluta. Contato com natureza desde sempre. Com coisas naturais. Um gatinho não pode crescer no concreto. Ele tem que, sim. Bota em cima do vaso, se não tem nenhum lugar. Leva. Gente... Qualquer cidade tem um lugarzinho com grama para você ir com um gatinho, dar uma voltinha, cheirar uma flor, cheirar... eu fazia na frente da clínica. Eu trabalhava numa clínica de dermato, não atendia doença infecto-contagiosa, os cachorros eram tudo cachorro meio de madame, que nem andava ali na frente da clínica, tinha um jardinzão, assim. Eu levava os gatinhos para o trabalho e eu ficava na hora do almoço com eles ali naquela graminha. Não tinha quase nada, mas tinha uma grama, 2 moitinhas, assim, umas florzinhas. Meu Deus! Mas era a festa, aqueles filhotes. Entendeu?
E daí já tinha a rua ali, dava uma escutada nos carros e tal. A secretária ficava assim, ó, correndo atrás dos filhos. E eu falava, relaxa, tem altos vídeos engraçados. Eu e a Camila bem de boa, olhando os filhotes. E ela morrendo de medo. Ela sempre achava que os filhotes iam fugir e ficava assim, ó, tipo, bloqueando eles. E eles nem estavam preocupados com a calçada, eles só queriam ficar na grama ali. Então, sim, contato com grama, com árvore, com flor, com coisas naturais, né? Com comer uma grama, com pisar na grama, cavar um buraco, fazer um xixi na grama. Tudo que possível de contato com natureza desde 30 dias já. Lugares tranquilos. Tá? Que mais? Com 30 dias, um gatinho já tem que ir no veterinário. Diga, César. Aqui nesses 30 dias também, essa questão da socialização inclui os alimentos Sim, diferentes? maravilhosa. Sim, texturas, Com tudo 30 mais? dias, vamos supor, 30 dias, primeiro dia que eu vou tentar dar comida. Primeira coisa que eu vou dar é alimento úmido. Eu não vou desmamar um gato na ração seca. Pelo amor de Deus, gente. Se vocês faziam isso a partir de hoje, a gente desmama com alimento úmido, tá? Mal o coitado não sabe nem mastigar e deglutir, já vai croque um bicho seco. Porque o que a gata começa a trazer, como que a gata ensina o gatinho a comer? Ela começa a trazer pedaço de presa. Vocês acham que o primeiro pedaço de presa que a gata vai dar para o filhote é a perna, o osso do passarinho ou um pedacinho de carninha, bem molinha? A carninha da asinha, da coxinha do passarinho, a tripinha, o fígado, aquela coisa bem molenguinha, bem, né? Ou vai trazer uma barata croque, dura, seca, para ele roer? Não, ela dá a parte mais molhadinha, melequinha, molenguinha, às vezes até meio mordida já, meio rasgada. Então, sachê. Mas sachê para o filhote, sim, sachê. Porque nem todo mundo tem dinheiro para comprar a latinha da Royal Canin de Baby Cat, R$50 para alimentar. Então, assim, se puder, melhor. Se não puder, qualquer sachê de filhote. Ai, não existe sachê de filhote na minha cidade. Qualquer sachê. Mas tem sachê Whiskas até em todo lugar tem, né? Então, assim, qualquer sachê de filhote. Aí hoje você deu um, amanhã você dá outro diferente já. No mesmo dia a gente dá diferente, porque eles comem, quando começa a comer, bastante já. Muitas vezes. Filhote come de uma forma muito desproporcional ao seu tamanho. Então... Filhote não tem noção de saciedade, é verdade? Mentira. Filhote tem Tem. fome mesmo e um estômago muito grande em relação ao corpo, muito maior do que o adulto. Então, a quantidade que ele precisa comer para ficar saciado é assustadoramente maior. Mas tem sim. É o que faz eles parar de comer. Só que muitas vezes eles param de comer quando eles estão um balão, assim. Por que eles estão um balão? Porque o estômago deles é imenso. Porque eles estão... cresce muito rápido. É tipo quando os adolescentes entram naquela fase assim... Que parece que é saco sem fundo. Fala, meu Deus, para onde tá indo? Para onde tá indo? Não sei se o Guilherme é bem altão, ele deve ter tido essa fase. Que comia, todo mundo olhava e dizia, aonde tá indo? Diz que é um magrelo, só tem naquela fase, né? Só tem nariz e pé e não para de comer e não engorda, porque... A adolescência é terrível, né? Porque tá fazendo muito osso, muito músculo, muito tudo, muito neurônio, gasta muita energia, séries. Tá aprendendo e brinca, porque filhote com 30 dias ou tá morto dormindo, que parece um cadáver, né? Ou tá pensando. Não tem meio termo, não existe um filhote de 30 dias parado, apreciando a paisagem, né? Eu nunca vi, desconheço. Então, assim, eles comem pra caralho. E daí, erro mais comum do ser humano. Acha que o filhote está comendo demais e começa a controlar para ele não engordar. Conta a tua história, Guilherme. Assim que eu descobri a psiquiatria felina. Controlando a ração do filhote, em um mês ele já desenvolveu pica já. O que ele começou a comer? Que eu aprendi rápido e aí reverti, aí ele também desaprendeu super rápido, mas... O que ele começou a comer, Gui? Começou a atacar plástico. Plástico. Em geral. Ele começou primeiro a comer o plástico da ração. Quando a gente
vacilava com o saco, assim, ele já foi comer o plástico da ração e depois ele começou a atacar outros sacos. Então, assim, ó, Foi muito rápido, foi muito rápido. Foi coisa de, tipo, tá comendo demais, vamos controlar a ração dele. Acho que menos de um mês ele já começou a desenvolver pica. nem é tão rápido se tu for pensar, porque nessa fase, 4 semanas, mudou, tipo, passou uma vida inteira ali, né? Passou 5 anos da infância de uma criança humana nesse um mês ali. Então, ele ficou um mês passando fome. Mas Isso antes disso, comia igual um maluco também, quando a gente colocava, desesperado. Os sintomas estavam lá, é que me faltava Gente, conhecimento mesmo. filho, ó, regra de ouro, isso anota também esse número. Vocês sabem que quando eu passo o número, eu tô falando sério. Até os 6 meses de idade, não existe comer demais. Nenhum gato. Até os 6 meses sempre tem que ter comida sobrando. Sobrando, sempre. Não deixa acabar a comida de um filhote até os 6 meses. A hora que acabar, ele vai olhar, meu Deus, não tem comida. A hora que a comida voltar, ele vai comer mais ainda. E se o filhote ficar o dia inteiro comendo e você não vence de encher o pote, dá risada e continua. E fala, meu Deus, esse vai ficar grande, hein? Esse vai ficar... O Tobias, vocês não têm noção do tamanho do Tobias, tá? Coisa mais linda, mas ele consegue estar maior que o Bernardo já. Eu nunca tive um gato tão grande, é um boi. Quando eu resgatei o Tobias, ele mais 3 da mesma ninhada. Ele literalmente teve um momento que ele era o dobro. Ele tinha 1 quilo e as 2 irmãs tinham 500 gramas, na mesma idade. Criados do mesmo jeito. Teve uma semana de diferença de amamentação só. As fêmeas foram tiradas 1 semana antes da mãe. Ele ficou uma semana mais mamando. Mas, assim, isso contribui, mas tem alguma genética. Hoje eu conheço elas também, por foto, elas ficaram gatas de tamanho normal. Ele é imenso. Ele comia, e olha que eu já fiz lar temporário, mas ele comia. Se eu não tivesse esse conhecimento, eu teria controlado, porque parecia, assim, que ele nunca tinha vindo. E ele é meio assim até hoje, tá? Só que eu acho que ele ainda não terminou de crescer. Ele tem 1 ano agora. Ele fez 1 ano em final de janeiro, ele é de final de janeiro, começo de fevereiro, mais ou menos. Ele ainda não terminou de crescer, ele ainda come igual um desesperado. Só que agora é só o sachê, a seca já ele come normal, assim, já perdeu a graça. Mas o sachê parece que nunca viu na vida. Então, assim, comia. Ele comia mais que o dobro que os outros da mesma ninhada. Se tu tiver um olhar desatento, tu vai dizer, esse tem uma compulsão alimentar, porque, olha, os irmãos estão comendo a metade. Não, ele simplesmente cresceu muito mais. O filhote, ele não tem compulsão alimentar em relação à comida. Ele vai desenvolver uma compulsão alimentar, tanto de comer coisa que não deve, quanto a comida, se a gente não der comida. Se a gente deixar liberado, é fome. É fome. E às vezes, parece assustadora a quantidade que eles estão comendo. Fica com uma barriga imensa. Pode reparar, a hora que acordar, a barriga já tá murcha. Cagou, a barriga tá murcha, volta pro pote de novo. Né? Eles vão dormir que deita de lado, assim, ó, parece um... Você fala, meu Deus, é vermes. Não. Acordou, já tá assim, flup, cagou, então, flup, a barriga tá fina. Dava para fazer um vídeo, assim, de meme, tipo, filhote comeu, cagou, comeu, cagou, comeu, cagou. E é assim, é um balãozinho. E crescendo, porque eles crescem muito. Pensa que ele vai de 10 gramas a 3 quilos em 6 meses. Tem noção? É muita coisa. É muita coisa. Então, assim, o cocô é imenso, mas a cumilança é muito mais. Então, regra de ouro, não interessa se a pessoa veio do veterinário, nutrólogo, filho do papa, você vai falar com o teu cliente que não existe dieta em filhote. Dos 6 meses até 1 ano, se eu fiz isso, é só continuar com a comida à vontade até 1 ano. E ele vai crescer até 1 ano sem ficar gordo e sem compulsão alimentar. Se em algum momento desse processo alguém meter o bedelho e querer controlar a comida desse gato, aí ele vai desenvolver e não vai demorar uma compulsão. Vocês lembram da história do gato Carme Lúcio? Que eu postei no meu Instagram, a historinha do Carme Lúcio? E era mais ou menos essa história. Era um filhote, e eles tinham, antes desse filhote, um outro gato vira-lata menor,
bem calmo, bem pacato, obeso. Quando eles adotaram o filhote, esse gato já estava obeso e já estavam precisando controlar o peso desse gato. Aí o filhote veio comendo igual um dragão, botaram no pacote o veterinário, controlar a comida dos dois, comida separada, o adulto comia ração de obeso, o filhote comia não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu cheguei, quando eu vi aquele gato, eu tomei um susto, porque ele tinha uma cabeça imensa. Falei, nossa, que gato cabeçudo. Eu juro que na hora eu não me liguei. Falei, meu Deus, que cabeçudo, que engraçado, que bonito. Só que assim, 1 ano de idade, mas uma cabeça imensa. E ele não era castrado ainda. Eu falei, mas isso não é tudo bochecha, né? Na hora eu só achei engraçado e bonito. Ele era bem bonito, assim, mas, nossa, cabeçudo. Quando eu fui prestando mais atenção e conversando e vendo, sabe por que ele era cabeçudo? Porque ele estava com o corpo subdesenvolvido. Sabe quando a gente resgata filhote desnutrido, que é virado numa cabeça? Ele tinha sido cronicamente desnutrido, porque desde os 5 meses ele estava de dieta, o corpo dele era super fino, super desproporcional à cabeça, a cabeça dele era imensa, ele era um compridão, assim, magro, e uma cabeça enorme, um louco frenético, desesperado, surtado, não parava quieto, tentando, tudo que ele via na frente, ele pegava na boca e rasgava, e comida humana, não humana, o que deixasse. E aí eu falei, nós só vamos liberar a ração desse gato. E ele, mas ele não vai engordar. Eu falei, não, ele vai crescer. E ele vai alargar, vocês vão ver. Ele vai parar quando ele tiver da largura da cabeça dele. Um gato normal tem que ter a largura da cabeça. O corpo, certo? O ombro. Se o gato é vira-lata, o quadril, o ombro e o quadril é da largura da cabeça. A barriga que não pode ser maior, nem muito menor. Mas ele tem que ser um retângulo. Ele era virado numa cabeça, era uma tripa. E dito e feito. A gente liberou a comida, ele só engordava. Ele engordou 2 quilos, eu acho. E dele parou de engordar. Mas a gente continuou deixando a ração à vontade. Ou seja, ele era um adulto 2 quilos abaixo do peso por orientação médica. Porque ele estava sempre com a ração calculada para o peso, certo? Virado numa cabeça. Gente, uma família, tipo, cuidadosa, entendeu? Uma família que ia no veterinário direitinho, Royal Canin, assim. E o gato estava em inanição, passando fome. E isso não é uma exceção. Isso é um exemplo do que está acontecendo, pelo menos no Brasil. Talvez em outros países não, mas no Brasil está assim. Isso é maus tratos. Com boa intenção. Entendeu? E o outro continuava obeso. Ou seja, nem aquele problema não resolveu. Fale, Gui. A gente vai ler, por exemplo, eu na minha graduação não tive uma parte de nutrição boa, assim. Então, na época que eu fiz isso com o Baguera, eu lembro de pegar a informação do saco de ração. Não, o valor nutricional aqui para o peso dele e tal, e era super migalha para um gato filhote em desenvolvimento. Então, assim, seguindo aquilo que a tabela me dizia, estava errando muito feio com o gato, a ponto de em pouco tempo fazer. Cara, essas tabelas de ração ignorem completamente, elas não servem para nada. A quantidade de ingesta, quem decide é o gato. A única exceção é protocolo de emagrecimento, que daí a gente vai ter depois, quando a gente falar de obesidade, como doença. Qualquer gato não obeso, gato magro, gato com leve sobrepeso, gato normal, gato em crescimento, não existe quantidade. Sempre quem define é o gato. A comida tem que estar sempre sobrando. E 90% dos casos no gato adulto vai ser igual. É enriquecimento alimentar, ou seja, a comida não está sobrando em montanhas, em potes amontoados, ou em um pote amontoado na casa, a comida está sempre sobrando no tabuleiro, na bola, não sei o que. Isso é gato de apartamento, né? Gato de semi-domiciliado pode ser em pote, mas gato de apartamento, né, Maria? Então tá um pouco lá no tabuleiro, um pouco lá na bola, um pouco lá na caixa, um lá em cima da prateleira, um lá no quarto, outro na sala, outro pela casa inteira, pequenas porções sempre sobrando. Multicat, todos comem a mesma ração, não existe separar, não existe. E filhote? O gato vai morrer se não comer aquela ração. Todos vão comer aquela ração, porque é ele que vai morrer se não comer aquela ração. Todo mundo vai comer de filhote.
Então, quando a gente adota um filhote, existe uma tendência no início dos adultos podem engordar um pouco. Normalmente isso não acontece se a comida está exclusivamente em enriquecimento alimentar e os gatos estão passeando. Porque o gato não engorda porque ele come muita ração, o gato engorda porque ele não faz nenhum exercício. Os gatos engordam porque eles são 100% sedentários. Um gato que mora num apartamento e não passeia é um gato 100% sedentário. Ele não faz exercício nenhum. O exercício dele é subir na cama, e no sofá, e pular na janela para olhar o movimento. Isso não é exercício. A não ser que a pessoa esteja fazendo muita brincadeira estruturada. Mas vou contar um negócio para vocês, né? Mais ou menos, até onde eu vejo, a pessoa que sabe brincadeira estruturada faz passeio. Porque é a gente que ensina as duas coisas. É ou não é? A gente ensina as duas coisas junto. Quem que vocês conhecem que super manja de brincadeira estruturada, brinca 2 horas por dia com o gato, uma super brincadeira estruturada que faz ele se exercitar para um caralho e nunca passeou, nunca ouviu falar, nunca pensou em passeio? Eu desconheço. E mesmo a brincadeira estruturada sozinha é mais difícil de manter magro do que com o passeio. É os dois juntos que realmente funcionam. Na verdade, é os 3 juntos. Passeio, brincadeira estruturada e enriquecimento alimentar. Para realmente o gato não ficar obeso dentro de um apartamento. Aí o que as pessoas fazem? Não fazem essas 3 coisas, ele fica obeso, corta a comida. Põe mais um estresse na vida do gato. Bota um comedor automático. Que pariu! Né, Júnia? Eu fiz um post. A Júnia postou isso e Eu fiz um post que polemizou o Instagram inteiro. Ai, adoro, sério, tu botou um robô bem horroroso, assim, um vídeo bem medonho. Coloquei o vídeo do gato. Agora vocês duas, calma. Até desconcentrei aqui, as duas passando correndo. Não, mas é um vídeo muito bom, né? Que a ração começa a cair assim, Lari, e o gato vem, tipo, desesperado lá dos infernos. Aí eu falando que tá super errado, que isso só estimula a ansiedade, estimula o estresse, além de ser caro e tal. Aí depois eu fiz outro vídeo, eu falando, e coloquei o vídeo assim, do lado, passando, né? Aí, de novo, aí um tanto de gente, teve gente até me xingando lá. Ah, com certeza, vai o que mais vai ter. Porque aí e os veterinários vão ser os que mais vão te xingar, porque é o que facilita a vida do veterinário, esses robôs, né? Teve uma que me mandou no direct falando assim, isso é um absurdo você compartilhar uma informação dessa. Vários pacientes, uma nutróloga, nutricionista, sei lá, vários pacientes meus, gatos, emagreceram dessa forma. Eu falei, nossa, que dó deles. Tem muita dó. Tomara que eles cheguem pra mim. Aí eu acho que ela me bloqueou, porque aí sumiu a mensagem, eu tentei achar. Eu já ia responder, mas eu acredito que eles emagreceram, porque para emagrecer funciona, não é isso que a gente... Uma veterinária, né? Sabe o que falou para mim uma vez? Não, bem melhor que todos morram de diabetes, né, Larissa? Falei, nossa, olha a distância entre não vamos deixá-los passar fome até um gato morrer de diabetes. Quanta negligência um gato tem que sofrer para morrer de diabetes? Tipo assim, fora que a maioria desses gatos que usam robô nem diabéticos são. Nem diabéticos isso são. Isso quando não então, usa assim, o robô, mas a pessoa já vai... cômodo. E daí a gente que é extremista, né? Tipo, ela falou bem essa frase. Não, melhor que morram de diabetes. Nossa, então deixa morrer, que saco. Nossa, eu briguei. Foi bem isso que eu falei. Foi bem isso que eu falei que morre. Eu briguei com uma endócrino porque ela me encaminhou um gato obeso que ela tava fazendo restrição calórica, mas assim, o gato com uma puta dor articular, extremamente ansioso, e ela assim, porque o sangue dele tá lipêmico, vai tomar bezafibrato. E eu assim, mano... É que de dor não morre, né? Então deixa com dor. Não, e aí o gato tomava bezafibrato, né, que é tampar o sol com a peneira, passava mega mal, parava de comer, aí obviamente emagrecia por anorexia, mas olha que maravilha, né? É que a gente humaniza um tanto, as pessoas querem emagrecer a qualquer custo.
as mulheres principalmente. Faz injeção lá daqueles diabos lá, foda-se o que vai fazer com a saúde, o importante é estar magra, entendeu? Perde força para fazer o crossfit. Não quer fazer exercício, não quer mudar a dieta, não quer mudar os hábitos, quer tomar uma injeção milagrosa, e aí vai e tenta fazer isso com o pobre do gato, só que o gato tá nem aí para a estética dele. E outra, o gato, ele já não tem controle sobre quase nada na vida, daí você tira todo o controle da alimentação, ainda faz ele sentir fome, ainda tipo, né, que esses negócios... Mano, assim, é muito triste, a gente tem que contribuir para a mudança. Então, Júnia, parabéns, posta polêmico, deixa a galera te xingar, Eu porque adoro. pelo menos estão ouvindo, entendeu? Aí a gente Esses compartilha. dias, sabe essa caixinha aqui em cima, ó? Uhum. Fica, um dos potinhos delas fica ali, e aí eu coloco naquelas forminhas de gelo, que aí elas, né, tem que tirar. Aí um dia eu postei isso, nossa senhora, veio uma mulher falando que ia até me denunciar, que eu fazia o gato passar fome, e que ele tinha que subir isso tudo para comer e para descer, e que... Falei, moça, respira, calma. Não é assim, eu tô Não. fazendo bem para ela, porque ela tá gastando energia para comer, ainda tá pensando para comer, depois ela desce. Mas olha que doido. Aí se a gente chega para uma pessoa que tá fazendo jejum forçado, né? Que é o que eles fazem, comida com horário é jejum forçado. E chega, nossa, você tá deixando teu gato passar fome. Aí a gente é radical, né? A gente é radical, né? Exagerado. Não querem que o gato seja gato e querem que a gente mande nessas questões. Ai, pelo amor de Deus. Ó, tem uma palavra uma frase que é muito útil e que eu acho que a gente tem que usar bastante e reverberar mesmo, que é jejum forçado. Toda vez que eu determino, de qualquer maneira, um horário de alimentação, não estou falando de, eu tenho horário para dar sachê, porque o gato não está de jejum entre sachês, a não ser que ele só se alimente de sachê. Mas a ração seca, que deveria sempre estar à vontade, mesmo num animal que só ganha sachê, ele deveria ter pequenas porções de alimento seco para beliscar a hora que ele quiser. Determinei horário, eu estou iniciando um protocolo de jejum forçado. Essa é a descrição técnica do que está sendo feito. Ninguém quer que use esse termo, porque, imagina. Mas o que é jejum? Intervalo entre refeição. Ficar sem comer. Jejum. Primeiro, o café da manhã a gente chama de jejum, porque a gente ficou a noite inteira sem comer. Desjejum. Jejum não é o que o fakir faz lá, ficando 40 dias. Jejum é o intervalo entre refeição. Se eu estou definindo por outra pessoa, eu estou forçando. Porque a única opção que eu estou dando para aquela pessoa é essa que eu determinei. Isso, na medicina humana, a gente chama de jejum forçado. O humano pode até forçar para ele mesmo, né? Eu vou fazer um jejum forçado, vou fazer um jejum intermitente, vou fazer um nananã. É forçado se é contra a tua vontade. Se eu vou tentar fazer uma dieta, sempre para mim é contra a minha vontade. Eu sou uma pessoa que tem sérios problemas com dieta. Se eu engordo, eu preciso correr, eu preciso fazer qualquer outra coisa, porque é só falar que eu vou comer menos para emagrecer que eu como mais, parece. Eu tenho um problema sério em dizer que eu não posso comer um negócio. Às vezes eu nem queria comer um negócio, eu só falo que eu não posso comer, eu quero comer o negócio. Mas eu sou vegana, então assim, não vem controlar a minha comida, tá ligado? Já tem um monte de coisa que eu não como. Então, se eu disser, Larissa, essa semana você não vai comer o doce depois do almoço, é um jejum forçado para mim. Que seja. Então, eu acredito que usar esse termo choca o necessário para as pessoas se ligarem, a tal ponto de ter gente que fica puto da gente falar isso. Vou fazer um vídeo com essa frase aí. Jejum forçado. Eu até anotei aqui. Ótimo, Júlia. Faz todo mundo, gente. Quanto mais a gente falar as mesmas coisas ao mesmo tempo, menos a gente parece uma louca desvairada sozinha. Que foi o que a gente fez com o Memo ali. Todo mundo falando. Bora falar de jejum forçado agora. Bora falar de socialização. Entendeu? Não, é tortura de jejum forçado para o gato. Ele tem que decidir que hora ele quer comer e quanto ele quer comer. E qualquer problema
que eu preciso resolver, eu tenho que resolver dessa forma. Então, ele está obeso, ele está diabético, ele está isso, aquilo, eu vou resolver esse problema sem fazer jejum forçado. E sempre tem solução. A questão é que dá mais trabalho e precisa estudar mais. A solução fácil é o jejum forçado. Que fácil para o humano, né? Não para o gato. Que eu comentei, né? A gente ajustou terapia, fez controle de dor, etc. Obviamente, ele voltou a brincar e ele, uau, tá emagrecendo. Gente, é muito pecado. O gato tá com dor que não consegue se mexer. Aí a dor, quando você tá. Vocês quando estão com dor, vocês não querem comer mais? Vocês não precisam da endorfina do doce quando vocês estão com dor, quando vocês estão tristes, quando vocês estão gripados. Quando a gente tá com dor, doente, nosso corpo pede mais endorfina do alimento normalmente. Inclusive porque, via de regra, quando a gente está com alguma doença, dor ou lesão, o nosso corpo está gastando para regenerar aquilo ali. Então, a gente tem uma tendência a ter mais apetite. Então, é muito pouco inteligente um médico querer emagrecer um gato com dor sem primeiro tratar a dor. Porque, às vezes, a causa da obesidade era a dor. E aí vira bola de neve, porque com dor ele já quer comer mais, ele se movimenta cada vez menos e come cada vez mais, daí ele ganha peso, dói mais, daí ele come mais, daí ele movimenta menos, aquela bola de neve. Para inverter essa bola de neve, primeira coisa que tem que fazer é tirar a dor e não a comida. A comida é a última da fila. Ela foi só a consequência, e ela ainda é o que está dando um pouco de conforto, a comida, para o gato obeso com dor sedentário. Eu tiro a única coisa que está dando conforto e deixo o resto. É muito tortura para o gato e muito pouco inteligente da parte do médico. Ele zero cat friendly, zero consideração com o mental e pouco raciocínio clínico, ao meu ver. Né? Tipo, ai, tá gordo? Vamos tirar calorias. Nossa, quantos minutos demorou para pensar nisso? Faz com você isso. Eu sempre falo, cara, o veterinário que faz jejum forçado no gato é porque não é com ele. Eu não conheço um ser humano com jejum forçado feliz. Não conheço. Não conheço. Quer ver criança? O gato é tipo uma criança que você não explica. Faz jejum forçado numa criança pra você ver. O berreiro. O berreiro. Vai começar escondido a roubar comida na cozinha, criança. Vai começar a pedir pros estranhos comida. Então não dá, gente. Agora, vamos progredir em idade. E pensa comigo. Então, gatinho agora, vamos para um gatinho. A gente estava num gatinho de 30 dias, vamos um gatinho já que entrou 8 semanas, 9 semanas, tá? Gatinho com 2 meses de idade. O que mais dá para a gente começar a colocar de estímulo, que agora ele já está 30 dias depois mais preparado para fazer? Gatinho com 2 meses já parece gatinho, né? Para quem não sabe, gente, dá para ver minha seta? Este amarelinho aqui, tá vendo meu mouse? Girando. É o Bernardo. E esse chamava Yellow, era o gato morador da clínica de uma amiga minha. Esse gato tinha uns 11, 12 anos na época, e ele era muito mega sociável, então eu usava ele como socializador de todos os filhotes da minha vida, que eu fiz lar temporário e que eu adotei, enquanto ele era vivo, ele era meu socializador, eu ia 2 vezes por semana lá. E isso é o Bernardo, na primeira vez que eu levei o Bernardo lá, o Bernardo não tinha bem 2 meses ainda. E essa foi a pouca amizade que eles fizeram, isso é na garagem, assim, na entrada da clínica. E ficaram 2 horas lá, brincando, até lamber, ele lambeu o Ber. O Ber um dia foi pequeno. Difícil de acreditar, mas o Ber um dia foi pequeno. Então, com 45 dias, com 2 meses, o gatinho já é bem gatinho, ele já é coordenado, ele já anda, ele já pula. E aí eu vou aumentando o grau de complexidade das apresentações. Aí eu começo a programar a apresentação com outros gatos para ele. Eu começo a programar a apresentação com outros animais, cachorro, pequeno, manso.
Um coelho, minha amiga, sei lá, tem um coelho, tem uma outra espécie de um animal sociável, tranquilão, vou mostrando esse gatinho para o mundo, para bichos, né? Vou começar a sair com ele de casa, não só no carro, as visitas positivas na casa dos outros, que a gente já estava fazendo, ensinar interações sociais positivas, aqui eu incluo com pessoas estranhas, com visitas na casa, idas ao veterinário, eu tenho que ensinar que ir no veterinário é legal. Isso só vai ser possível em parceria com um veterinário minimamente cat-friendly, com o qual eu consiga sair de casa do jeito certo com o gatinho, ir com o carro do jeito certo e chegar na clínica e fazer um momento positivo, agradável. Imagina que maravilhoso se esse gatinho já está indo nessa mesma clínica passar o dia de creche há um mês. E aí eu marco uma visita amigável. Ele vai no veterinário para tomar a primeira vacina, de um jeito mais amigável possível, e ele aprende aos 60 dias que ir no veterinário é legal. Tem um piquezinho doloridinho no meio ali, mas o resto todo é bem legal. E é naquele mesmo lugar que eu vou para brincar sempre, ou que eu já fui brincar 1 ou 2 ou 3 vezes, que seja. Só dele ter ido um dia, passar um dia na creche, ele já vai ter outra visão da clínica. Só dele ter ido passar umas 2 horas ali brincando com o gato da recepção. Isso aí eu não combinava para fazer, tá? Eu ia lá no horário que eu podia, enquanto a clínica estava funcionando, eu nem avisava ela. Às vezes eu nem via ela, ela estava trabalhando, atendendo. Eu chegava lá na recepção, chamava o Yellow, era só mostrar que eu estava com o filhote e o Yellow vinha, e eu soltava o filhote com o Yellow e depois eu ia embora. Ninguém gastou R$0, tipo, eu não tomei o tempo de ninguém, nem da menina da recepção, nem da... nada. Se quero ensinar comando, o que eu acho desnecessário, mas para quem quiser, nessa idade ele já consegue começar a aprender, antes disso é muito cedo. E olha que louco, dos 30 dias até os 2 meses, eu já estava variando os alimentos. Então, raçãozinha seca variada, ração úmida variada, nada de ficar dando a mesma. Então, já comeu 3, 4 sachês diferentes, já comeu 2, 3 ração seca diferente. Com 2 meses, eu já começo o enriquecimento alimentar. Antes disso é meio cedo, eles são muito, assim, ainda tá aprendendo a comer já é um desafio. E normalmente ainda tá mamando, né? Se tiver na mamadeira ou na mãe. Mas com 2 meses, eu já coisas simples, coisas facinhas, eu já começo a botar um grãozinho dentro do rolinho, aqueles tabuleirinho bem bobinho, assim, que é só aquela bolinha bem levinha que vai rolando, aquela caixinha de papelão de chá bem simplesinha. Ô, Lari, aqui Oi. em casa, pelo menos isso aí eu fiz certo. Desde sempre eu colocava esses comedouros assim. Comedouro não, né? Essas forminhas de gelo, caixinha de ovo e tal. E um dia desse eu viajei e minha mãe ficou cuidando para mim e colocou no pote comum. Ela falou que minhas gatas cheiraram assim, olhou para ela, virou as costas e saiu andando. Ela falou: Júnior, eu acho que essa ração tá estragada. Falei: não, mãe, porque elas não sabem comer aí. Elas sabem, mas não tem graça. É, Elas não tipo, gostam. ela Isso olhou é assim, tipo, ainda super olhou comum. para minha mãe, tipo, é sério que você vai pôr aqui? Júnia, isso você tem que fazer um vídeo um dia, mas com a Vou cara da fazer. gata, porque isso para mim é a prova incontundente de que o gato gosta do enriquecimento alimentar, porque as pessoas dizem que enriquecimento, é pecado, dá trabalho pro gato, se ele pudesse escolher, ele comia no pote, é mentira. Quando um gato aprende efetivamente enriquecimento e se acostuma, é super comum, se tiver no pote ou no tabuleiro, eles preferem o tabuleiro, porque o tabuleiro é legal. Porque o tabuleiro é E interativo. é fácil de fazer, né? Não é Não é? igual Porque eu. Coloco na forma de gelo. Tipo, elas vão, tira, come. Aí, às vezes, é engraçado também que às vezes elas vão lá. Aí elas cheiram, aí tenta tirar, não sai. Simplesmente elas viram as costas e vão embora. Tipo assim, às vezes elas nem queriam comer, sei lá. Fica um pouquinho mais difícil. Agora não. Se der mais fome, depois eu tento. Isso. E isso também varia, porque tem hora que eu tô afim de me esforçar um pouco mais, tem hora que não. Então, quanto mais variado é o enriquecimento alimentar, mais opção de escolha eu tô dando.
mais possibilidades do gato se sentir no controle da própria vida, que é o primeiro pilar, que é ele tá tomando decisão. Cara, agora eu não quero tirar esse grão que tá mais difícil, depois eu volto. E depois ele volta e tira. E às vezes não, e às vezes sim. E às vezes ele vai no mais fácil, às vezes ele vai no mais difícil, às vezes ele fica mais tempo, às vezes ele fica menos tempo. Igual a gente. A gente não come igual todo dia, nunca. Tem dia que a gente quer coisa mais molinha, tem dia que a gente nem tá... Eu ando meio enjoada nos últimos dias, daí comer dá um trabalho, não vou comer tanto, então. Tipo, e tem dia que você tá uma draga, e tem dia... Só que poder decidir sobre seu próprio corpo é o que deixa a gente tranquilo e feliz e em paz. Muito mais do que hoje eu tô com mais fome e ninguém tá me deixando comer, eu não tenho comida. Hoje eu não tô com fome, estão me obrigando a comer. Ou agora eu não tô com fome, mas eu sei que se eu não comer agora, a comida só vai aparecer daqui 4 horas. Então eu vou comer agora para não ficar com fome depois. Tipo assim, é muito desconfortável isso. É muito contrário ao que toda a natureza evoluiu sendo. A natureza não evoluiu para os animais terem essa liberdade de busca e buscarem o que eles estão precisando e encontrarem o que eles estão precisando. Sem grandes dificuldades. Os bichos que mais têm dificuldade de comer são os grandes predadores topo de cadeia que predam animais maiores do que eles. Então, só que a biologia deles evoluiu adaptada para isso. Então, quando um leão tenta caçar 10 vezes e só pega na 10ª vez, não é um sofrimento hercúleo para ele. Ele está adaptado a isso. Para ele, isso é o normal. Quando um leão passa 24, 36 horas sem comer, ele não fica morrendo de fome. Porque ele evoluiu assim. Isso para ele é comum, é normal. Ele vai começar a morrer de fome se passar 2, 3 dias e ele não consegue comida. Só que normalmente se isso acontecer, ele inclusive vai morrer, porque ele vai ficando tão fraco que ele não consegue mais caçar. E ninguém vai vir dar comidinha na boca. Então, assim, esse tipo de sofrimento, de fome, não sei o quê, não acontece naturalmente. É uma coisa humana. A gente criou circunstâncias em que isso acontece. Naturalmente, essas circunstâncias não são parte comum do dia a dia dos animais, a não ser em ambientes onde, da noite para o dia, o humano foi lá e devastou uma área e o bicho acordou de manhã e não tem mais árvore, e daí ele não tem o que comer. Agora, vivendo num lugar em que a natureza se perpetua, ele vai achar comida o quanto ele precisar. Aonde que tem... Encontrem para mim histórias naturais de estudos que populações animais morreram de fome. Sem a ação humana no lugar. Não existe. Porque se não tem alimento, não nasce. O processo é muito mais médio e longo prazo. As populações crescem e se mantêm de acordo com os recursos e não o contrário, né? Então, sim, morrem filhotes, morrem adultos, os animais morrem, óbvio, mas não, eles não passam fome crônica, não morrem de fome. Mas é isso, gente. O gato não está habituado a ficar horas sem comer, porque ele é muito diferente do leão. Inclusive, esse é um argumento bem tolo que eu vejo sendo utilizado. O leão fica 1 dia e meio sem comer, então o gato também, o lobo cinzento é topo de cadeia, o cachorro é oportunista, o cachorro não tem a mesma biologia do lobo, e o gato disparado é muito distante do leão no que tange ao comportamento alimentar. Então, o gato caça 30 vezes por dia, em média, e come 12. Um animal que se alimenta 12 vezes ao dia não está habituado a longos períodos de jejum, só quando de noitão lá que tá dormindo, naquelas horas do meio do dia lá que é muito quente para caçar, mas assim, ele intermitentemente ao longo das horas ativas caça várias vezes e come várias pequenas porções. Então, comer 5 vezes por dia para um gato é muito pouco. Especialmente se isso foi determinado e não é ele que está optando.
Nunca você teve como saber se ele não comeria mais vezes. O único jeito de saber se teu gato não comeria mais vezes do que 5 vezes por dia, voluntariamente, é deixando a comida à vontade e contando quantas vezes por dia ele foi comer. Ninguém nunca nem faz isso, porque ninguém fica 24 horas por dia olhando pro gato. E se você fizer, em menos de metade de um dia, ele já comeu mais do que 5 vezes. Ele não vai voluntariamente comer 5 vezes. Quem dirá 2? Tem gente que chega ao cúmulo de dar 2, 3 refeições por dia. Isso é um jejum forçado extremo. Extremo. Pode estar 100% nutrido. Todos os nutrientes na quantidade certa. Certa em relação ao parâmetro humano, né? Mas ele tá passando fome. Mesmo nutrido. Tá estressado, sofrendo. Beleza, gente? Então, é isso.